Pessoal, então nesse vídeo de hoje, eu separei aqui 7 pontos para a gente observar nas igrejas e pontos que devem melhorar na hora de conceber um trabalho ou até mesmo de se pensar uma igreja, se pensar um projeto. 7 pontos que são, na nossa opinião, muito relevantes para que ela cumpra o seu papel, né? Eu tenho aqui anotado e neste primeiro ponto a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da centralidade do altar. A gente pode falar um pouco sobre isso. Centralidade do altar também ela envolve a questão de nós pensarmos uma igreja que o altar ele se faz não pela peça só em si, que simbolicamente, sim, é o local onde Nosso Senhor se dará mais uma vez de forma não cruenta. Claro, isso é verdade, mas a centralidade que faz com que as pessoas fiquem compenetradas no grande mistério. Porque o mistério do altar, ele envolve todo o mistério da salvação. E é exatamente isso que a gente fala na missa, né? Na verdade, o sacerdote diz na missa, né? Esse é o mistério da salvação. E é exatamente o mistério que nós só vamos entendê-lo no céu. Um mistério tão grande que os apóstolos não entendiam. Quando Nosso Senhor falava sobre que ele se daria, que ele seria o cordeiro, ele era o cordeiro verdadeiro, que ele seria imolado, que ele seria morto, que ele seria ultrajado, eles não reconheciam isso. No nosso tempo, a gente não reconhece, a nossa grande dificuldade de fé é reconhecer que aquilo está sendo feito novamente de uma forma não cruenta. Então, a centralidade do altar, ela está no nosso modo de ver, e quando nós estamos concebendo um trabalho, é de fazer com que as pessoas estejam compenetradas naquilo, sem ter uma dispersão. Então, não é apenas um movimento de criação de um altar estético apenas, mas de uma igreja que ela conduz, o seu foco maior é o presbitério, e ainda existe um núcleo, existe algo mais interno, que é o altar. Então, não estamos falando aqui, mais uma vez, de algo estético. Ou, por exemplo, naquela visão, todos em volta do altar, todos centralizando o altar. Às vezes, nós podemos ter todas as pessoas envolvidas, vamos imaginar aqui, né, com a minha mão, o altar no meio, as pessoas em volta. Ok. Todos estão voltados para o altar. Mas as pessoas não estão só para o altar. Elas estão uma de lado, de frente para a outra. Então, esse olhar se cruza. Na nossa opinião, isso é um grande problema. Porque numa sociedade agitada, como a gente está falando, como nós vivemos hoje, qual é a sociedade que nós estamos construindo hoje? Uma sociedade agitada, uma sociedade que cada um educa seus filhos de uma forma. Umas crianças são mais quietas na missa, outras fazem mais barulho. Então a missa tem de tudo um pouco na questão comportamental. O padre precisa celebrar esse grande mistério. E ele está, ao mesmo tempo, sendo bombardeado por problemas, barulhos de todos os lados. Então, isso é um erro, né, na nossa visão. Na nossa visão, ele tem essa explicação muito bonita, né? As pessoas que vi lá nas igrejas antigas, as pessoas ficavam em volta do altar. Mas hoje, né, nós podemos pensar, imagina como era o silêncio do mundo, da missa, das pessoas, a própria piedade. E hoje na igreja nós sabemos, nós não temos mais isso. Algumas pessoas vão de forma muito piedosa, outras estão aprendendo, outras acabaram de entrar na igreja, foram convertidas agora. Então essa centralidade que nós estamos dizendo aqui é pensar que o padre precisa estar compenetrado,
ao máximo naquilo que ele está fazendo. E as pessoas não podem se dispersar uma com as outras. Não é uma centralidade ambiental, é uma centralidade visual e, vamos dizer assim, oracional. Você olha e é só aquilo que importa. Então, esse é um ponto que deve ser muito bem observado. O segundo ponto que nós podemos colocar é algo que hoje está bem... Existem várias formas de se colocar na igreja, que é o local do sacrário. Vamos lá. Hoje nós temos, dependendo da diocese, dependendo de onde nós estamos no país, eu sei porque a gente viaja e tem as realidades muito diferentes. Os padres que gostam mais da Capela do Santíssimo, separado, né? Os outros padres que querem o Santíssimo ainda no presbitério, mas de lado. Outros padres que já querem o sacrário no centro. Então nós temos vou dizer assim, diversidade de locais que estão correlacionados ao modo de viver daquela comunidade, porque aqui a gente vê mesmo no interior do Mato Grosso, as pessoas estão muito acostumadas a ir bastante no Santíssimo. Então, às vezes, deixar uma igreja aberta, sacrário no centro, uma igreja aberta, não tem ninguém que cuida, é muito mais difícil do que você ter uma capela aberta, né? Fica uma coisa assim mais fácil. Então, muitos optaram, as pessoas já estão acostumadas a fazer visita no Santíssimo na capela, então fica difícil, às vezes, você fazer essa transição para o presbitério, né? Pelo modo habitual. Isso a gente não pode desprezar. Nós não estamos falando a gente não pode olhar o nosso prisma como se ele fosse, nossa, daqui não pode sair mais nada, é só isso que eu penso. O que a gente indica é que esse sacrário, ele deveria, se pensa-se numa igreja nova, ou se pode ser reconstruído essa questão de acostumar as pessoas, se dá para ser feito isso, é que ele vá para o centro. No livro Espírito da Liturgia, do Papa Bento XVI, ele mostra bem isso, ele deixa bem claro essa indicação. Eu acho assim, poxa, é um Papa falando sobre isso e explicando os motivos, né? E ele fala muito da questão do crucifixo, do sacrário. E aí você pode falar, Diego, mas eu vi lá na igreja SUS lá que vocês não têm sacrário no centro. Sim, claro, nós fazemos igrejas para muitos lugares do Brasil e tem lugares que são até proibidos. Então, a gente vai se adaptar conforme a realidade, porque se nós somos católicos, nós vivemos na hierarquia. Eu sou um projetista e eu obedeço a alguém, obedeço ao padre, obedeço ao bispo, obedeço à igreja. Né? Isso é uma coisa que quem vai decidir no final é a igreja. Nós, como arquitetos, estamos tentando passar uma visão que ali, colocar Jesus no centro é o que melhor podemos fazer para contribuir. Primeiro, as pessoas entram na igreja e tem a quem reverenciar e adorar. Então as pessoas sabem que Jesus está ali. As pessoas não entram de qualquer forma. Então isso já melhora a questão também do comportamento das pessoas. Então veja que ganho. Outra, você ter um sacrário exposto, você geralmente dourado, se ele pode ser belo, se temos condições de colocar o melhor ainda. E o sacrário, eu sempre digo, faça o melhor que pode, cumpre o mais bonito, né? Dê o máximo para Deus nisso. Se nós temos essa já identidade, Jesus está ali, é a casa de Cristo, né? É a Domus Christi, é a casa de Cristo Jesus. Façamos que ele esteja como aquele grande anfitrião que nos recebe para nos amar. E ele está ali, humildemente, para ser dado a nós daqui a pouco em uma celebração na Santa Missa. Então, uma indicação que eu faço, tendo essas condições, faça
essa observação, que não é minha, é do Papa, né? Então eu fico muito tranquilo em falar isso, sabendo que há diferenças, há divergências, há indicações diferentes, mas se podemos fazer assim, vamos seguir o Papa Bento XVI, porque foi um grande teólogo, né? Amou muito a igreja, estudou muito para dizer isso. Terceiro ponto também é a iluminação. Veja bem, hoje, se nós pegarmos aí as igrejas que foram construídas com a mão de obra de colaboração do pessoal, com mutirão, ou foram colocadas primeiro como um pré-moldado, uma estrutura. O pessoal fez o que pôde na época, com o conhecimento que tinha, e vamos tomar isso como base. Então, qual que é geralmente a ideia? Coloca painel de LED, que ilumina bem, né? Então a gente já tem a igreja bem iluminada. Bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos pensar em um local de trabalho e vamos pensar num local de estudo. Imagina você aí, você chega no hospital. O que você espera? Que o médico esteja atento, que ele esteja acordado, que o enfermeiro esteja atento, que ele esteja acordado, todos ali estejam prontos para te atender, certo? Então imagina aí como que é este hospital. É bem claro, né? Bem iluminado. Imagina tudo branquinho, certo? Agora imagina um local para que você precise estudar, que você precise se concentrar. Uma biblioteca. Pensa, imagina uma biblioteca. Eu já consigo vê-la aqui. Móveis de madeira, livros, alguns pendentes caídos, algumas mesas. E que iluminação você imagina para esse ambiente? Tenho certeza que não é a mesma do hospital. Na igreja, é muito mais do que uma biblioteca. É um lugar que você precisa ativar sensorialmente o seu corpo também, que é um momento de recolhimento. Então, claro que tenho certeza que para a maioria de vocês já sabem disso. Então, a iluminação quente é o que precisamos usar, né? Vá fazer escolha as iluminações quentes. Muitos gostam de bastante clareza, mas não é o ideal para a nave. É uma iluminação de penumbra, com claro e escuro, porque isso é importante também na liturgia, que mostra as trevas e a luz. Como acontece quando nós temos os vitrais. Eles filtram, iluminam. Então nós temos as partes que as paredes estão escuras, mas em contraste com os vitrais que estão claros. De noite é a mesma coisa. Aquela luz, ela faz uma penumbra entre clareza e escuridão. E olha, é teológico ainda, né? E no presbitério, nós colocamos um ponto maior de luz. Por quê? Voltamos lá nas indicações. Para que o altar seja o centro de tudo. Então, o altar recebe a sua iluminação de forma assim especial, o ambão. Se for um crucifixo, com iluminação também no sacrário. Enfim, ele tem uma luz para que as pessoas sejam levadas à centralidade. Então, uma coisa puxa a outra. A centralidade também se constrói com iluminação, né? E a oração também é muito contribuída pela iluminação que você está. Por exemplo, nós estamos aqui num local de gravação, tem iluminação mista, mas a base é neutra para branco, para que você me veja melhor. Mas se eu estivesse fazendo um estudo, fazendo alguma coisa, se eu quisesse pensar, a gente trocaria provavelmente para uma iluminação quente, que ia favorecer isso. Tá bem? Um outro ponto, que a gente pode chamar do quarto ponto, é um presbitério mal resolvido. Às vezes com uma escada muito alta, um espelho que o padre pode cair, a área de giro do altar também, para que o padre possa aspergir, para que ele possa passar com incenso, muito estreita, muito pequena. Então, essa região muito bem pensada. A saída das pessoas do presbitério para a sacristia, porque vamos ter muitas diferenças. Às vezes, salas de paramentação na frente, sacristia no fundo. Às vezes, sala de paramentação na frente com sacristia e nada no fundo. E outras igrejas, como as mais antigas, tudo no fundo, né?
Então nós temos de acordo com a realidade de cada lugar, mas tudo precisa estar conectado, né? Hoje, no caso o ministro, ele precisa estar servindo o altar e o preparando para a santa celebração de uma forma que ele não fique chamando muita atenção, passando de frente para trás, né? Vai tá lá na frente, alguma coisa, lá atrás, arruma, às vezes retorna. Isso não é muito bom, né? Se puder até que ele cruze a sala de paramentação e o presbitério e a sacristia, que ele passa por trás, isso é muito melhor. Todo esse zelo, né? O posicionamento correto do ambão, o posicionamento correto da sédia. E a sédia aí também é outra questão. Padres vão gostar de lado, outros padres vão gostar de frente. Vai também dessas decisões. O que nós indicamos? Para o padre, é muito importante que ele reze na missa. Se ele não estiver de frente, é melhor para que ele reze. Ele está de lado, ele fica aquela impressão que não está todo mundo te olhando. Então ele pode pensar e meditar naqueles mistérios. Então a indicação que a gente sempre tenta dizer é isso. Mas é claro, obedecendo os critérios de cada paróquia e cada comunidade. O projeto ele não pode ser o trabalho de arquitetura sacra. Ele vai ter que passar pelo momento de aceitar que algumas catequeses não chegam e não são para todos ainda. É um processo. No futuro, a gente vai encontrar isso de forma talvez escrita, muito mais prática, por um papa, e todos vão obedecer. Os arquitetos, os padres, todos vão chegar a essa mesma conclusão. Mas enquanto isso ainda não se torna uma regra absoluta e imutável, a gente vai se adaptando. Mas o importante é projetamos para Deus, para que Deus seja amado. Essas questões vamos organizando, deixando elas mais práticas, mas que não fuja das suas necessidades, que é a oração. O altar é para a oração, a sede é para a oração, o ambão era para proclamar a palavra de Deus. E que ele, de fato, fale através das leituras, através dos leitores. Um ponto interessante, lá nos nossos projetos, a gente conta toda uma história até o presbitério, do nártex, do átrio lá, até o altar, até o crucifixo, tem todo um porquê de cada imagem. Quando a igreja não é pensada assim, porque eu falo assim, não que ela não foi pensada por um profissional. Muitos padres podem significar a sua igreja de uma forma belíssima, porque tem conhecimento, tem estudo para isso. Então, o que é importante? Os excessos dentro da igreja que não fazem sentido nenhum. Imagem porque ganhou, porque tinha antigamente, porque não sei o quê, e outras coisas, e vai juntando aquele excesso de coisa. Aí um padre gosta de colocar flores, muitas, outro prefere plantas, e aí vai perdendo essa questão da harmonia, da identidade. Então, o zelo com isso, a catequese, nós temos que fazer da igreja uma catequese. Ah, Diego, minha igreja é um barracão, tem como fazer catequese? Tem. Sim. Com planejamento se faz catequese. Para contratar um vitral, chama os meus irmãos vitralistas, né, as empresas. E aí deixam por conta deles. Eles são bons, não tem problema nenhum, podem fazer coisas belas, têm ideias interessantes, têm experiência. Mas eles não vivem aquilo e não estão pensando no todo, estão pensando no que o seu material vai proporcionar para a igreja. Mas às vezes o seu material proporciona algo bonito, mas não fecha. E nós precisamos que tudo seja conduzido de uma forma muito catequética, de uma forma muito profunda para as pessoas. Você pode pensar, Diego, ninguém fica pensando nisso, esses significados. Olha, a pessoa pode até não ficar. Eu me lembro aqui na Catedral do Senhor Bom Jesus, em Cuiabá, que tinha tem um mosaico lá de Nosso Senhor, e eu escutava falar, às vezes alguém falar mal dele. Eu também não gostava muito. A gente que é meio barroco tende a não gostar muito, às vezes, das iconografias. Eu tenho uma iconografia linda aqui de Nossa Senhora. Então, a gente tende a não gostar. Mas depois que eu descobri a história
do homem que fez aquele mosaico, que chegou de maletinha em Cuiabá, e como que tudo aquilo foi construído. Acho que esse é um vídeo para um próximo vídeo contando essa história sobre a Catedral de Cuiabá. Mas quando eu vi a história daquele homem, de verdade, isso aqui é verdade, nosso Senhor sabe, eu chorei na próxima vez que eu fui à catedral. Então, pode ser que no princípio você faça algo, a gente construa algo e não fique óbvio. Mas quando as pessoas entenderem e houver beleza, claro, não um significado pelo significado, mas quando aqui existe beleza, existe doação, faz muito sentido tudo na igreja. E um dia, mesmo que demore um pouco, a pessoa vai entender e vai dar muito valor naquilo. Sexta dica que a gente tem é a falta de estética. Sexta dica, falta de estética. Meu Deus. Ah, eu peguei 90% do Brasil. 90% do Brasil agora complicou. Mas é o seguinte, a estética só vai vir com o projeto. Sem projeto, olha que geração maravilhosa. Nós temos hoje a capacidade de ver uma igreja pronta sem ela estar. Você faz projetos, a gente vê, olha a imagem, vê o render e sabe que vai ficar daquele jeito. A gente sabe isso porque, conforme o tempo, nossos projetos estão sendo construídos e ficando pronto, tá ficando igual os renders, né? Que a gente envia para os sacerdotes. Então, estética só tem uma forma de resolver. Não dá para ser a cabeça de um, a cabeça de outro e juntar o marceneiro, depois chama o vitalista, depois chama o marmorista, depois chama o pessoal da iluminação, depois chama o pessoal do som. Não tem jeito. Quer estética? Apenas uma dica. Contrate um trabalho profissional. Que ele vai pensar em tudo, fazer de uma forma harmônica, e aí, assim, a gente escolhe os melhores fornecedores para aquele trabalho. E para fechar, o sétimo é que nessa estética você não pode chegar, né, no trabalho final dela. Te apresentou, conta tão tarde. Eu peguei aqui o sexto item de falta de estética, contratei o profissional. Aí chegou o bendito Diego, chegou lá com o projeto. E o projeto chegou lindo, só que não. Por quê? Porque o projeto não dá vontade de rezar. Porque você não sabe que lugar que você está, se aquele forro que ele colocou se parece com forro comercial ou com uma coisa industrial, enfim. Ou tem uma forma orgânica lá que ele acha bonito, mas que não retrata. E que o piso tem simbolismos um pouco estranhos. Então, a primeira coisa a falar para vocês é que analisem essa questão estética. Se ela leva o recolhimento. Ela leva o recolhimento, leva a amar a Deus, certeza que você fez um grande negócio. Obrigado, pessoal, por assistir a gente até aqui. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem, né? Comentem o que você acha melhor. Se você gostou, se você não gostou, você escreve, não gostei, tá tudo certo. Não, eu vou continuar fazendo aqui. Não vai mudar nada. Tá? A gente vai levar o nosso ponto de vista e vai ter muita gente com um ponto de vista diferente. E faz parte, mas se todos são filhos de Deus e amamos as mesmas coisas, tudo com educação, a gente chega lá. Um grande abraço, fique com Deus.